Tudo bem? Estás boa? Estou triste. Querias fazer um programa de cozinha e não querias fazer um programa de costura. Não pode ser. Pronto, não precisas responder. É que eu adorava saber costurar. É que eu cozinhar eu ainda chego lá. Estou a brincar. Agora costurar. Costurar é que não. Corte e costura a começar nesta grande manhã. Que tal teve a reação da t-shirt na semana passada? Foi giro, foi giro. Houve muitas pessoas que disseram que iam fazer. Vamos ver se é verdade ou não. Depois o que é que as pessoas fazem? Colocam muitas vezes fotografias depois no mural das coisas que fazem. E eu acho isso muito engraçado. Que as pessoas se deem ao trabalho até de me mostrar que fizeram e como ficou. Muito querido. Sim. Muito queridinho. Os telespectadores são muito simpáticos. Olha, Então hoje vamos aproveitar uma toalha de praia. mas isto é o ideal para as crianças que saem às 10 da noite depois de 4 horas e 35 Exatamente. minutos dentro d'água, molhadas e que a certa altura já não têm cara nem mãos, aquilo é tudo um gelo só, mas elas não conseguem sair. Exatamente. Uma pessoa enfia o poncho Já está, e elas já pode estão pôr quentinhas. carapuço, exatamente, e serve para limpar, serve de toalha, mas também podem fazer isso como roupa de saída de praia para ir para casa, portanto escusam de estar a limpar à pressa e se vestirem. Pronto, podem reciclar uma toalha de um adulto, porque uma toalha de um adulto é maior do que uma toalha de criança. Esta por acaso não é muito larga, porque ela tem, deixem-me lá ver quanto é que ela tem. Tem 70 e normalmente as toalhas de adulto têm 90, portanto são mais compridas. E de comprimento também, ou seja, de 70 ou de 90 também dá para criança. Eu estou a falar em relação ao comprimento. Se for uma toalha daquelas tipo lençol quase de cama, que há pessoas que não gostam de pôr o pé dentro na areia e só estão dentro da toalha, elas podem ser muito compridas, então vocês podem cortar, as pessoas podem cortar em casa. Portanto, dependendo da idade da criança e onde querem que o poncho bata, cortam. Pronto, e aproveitam a toalha assim, podem cortar à vontade. E depois o que cortam depois também serve para Serve para fazer o carapuço. o carapuço ou para panos para De limpar cozinha, da casa. da casa, o Exatamente. pó, Exatamente. fascinar, Tudo, aproveita-se fascina, tudo. chamada fascina. Exatamente. Por acaso já não faço uma vela de uma fascina há muito tempo. Mas tens que faça por ti, que isso é ótimo. Eu também confesso que não faço. Graças a Deus, é das poucas coisas que... Eu prefiro assim, queres Que não gosto de limpar não fazer sei e o quê, alguém- ou ir para a cozinha. Eu vou sempre para a cozinha, é a Pois. opção sempre número 1. Que ainda bem que há gente que gosta e que o faz por nós. Aquela fascina, eu limpo, quer dizer, não é isso que eu estou a dizer. Aquelas Aquela coisas uma pessoa a acorda fundo, assim, uma pessoa acorda cheia com de vontade. o gás todo, põe a música, prende o cabelo e lá vai. Exatamente. Baixa-nos a faxineira. Basta na fascina, cai nós. Exatamente. Põe assim uma vela de um Tony para nos dar. Eu sem ti. Hã? É. Isso é Aquilo bom. corre de feição. Exatamente. Pronto, já passou. Vamos Já terça-feira dá cantar sempre esta esta- tarde. É, Mas esta vá. vez é a mesma coisa mais solitária. Exatamente. percebe? Você, olha, A minha realizadora está ali a olhar de lado. Estamos em piloto automático, isto é o que se chama Foi controlado. os voos, não é? Os voos de longo curso, que é o caso deste programa. Se fosse um voo, era um voo de longo curso. Há troca de pilotos. Neste caso, como não há troca de pilotos, põe mesmo, a Claudinha põe ali voo automático e pronto, e ela lá bala. E anda a passear. Pronto, agora, eu só dobrei a meia toalha, portanto eu vou aproveitar a altura toda da toalha, não a vou cortar. Dobrei a meio e agora vamos marcar ali o buraquinho para o pescoço, portanto eu só dobrei a meio para ela bater certinho. E agora? E qual é a média do tamanho das cabeças? Normalmente para a cabeça de criança uns 25 centímetros é mais que o suficiente. É? Portanto agora vamos encontrar o meio Pois aqui não em pode cima. ficar muito grande. Pois não pode ficar muito grande, não, senão Só depois cai. também fica aqui muito aberto, não é? E depois também não fica muito bonito. Portanto, encontramos o meio na toalha. E agora, como eu estava a dizer, vamos fazer uma abertura de 25 centímetros. Portanto, pegamos aqui na fita métrica e na tesoura. E vamos, portanto, metade de 25 são 12,5. Vamos pôr os 12,5 no alfinete. E pôr um alfinete de cada lado, que é mais ou menos essa abertura que nós vamos fazer. E agora vamos cortar. Como? Mesmo aqui da linha, a linha dos 25, vamos cortá-la. É só em linha, não se faz uma... Não, depois a seguir. Como é que furas Um aí? bocadinho a meio, cortamos assim aqui um bocadinho a meio, até arranjar um buraquinho, veja, já está. E agora, Não é mais fácil a posição da posição? acho que não, quer dizer, não sei. Eu não quero atrapalhar os planos lá para casa. Pois tão querida, é que nota-se mesmo que é um rosto da televisão. Oh, Então tem minha sempre nossa. em conta o plano é que... Não, as porque coisas depois vão- às vezes, quando o revejo à noite, digo assim, para que é que eu fiz aquilo com a mão? E depois as pessoas não viram. Porque
às vezes sou muito rápida, não é? A fazer as coisas. Tu és uma eficiência só. Não, porque quer dizer, acho que estou em casa e faço isto muito rápido e depois não penso que eles têm que filmar. Pronto, já está aqui a abertura dos 25. Pronto, e agora o que é que vamos fazer? Vamos arredondar ligeiramente. Também podem fazer em bico, se quiserem, mas depois em bico entra mais frio e não é tão simpático. Portanto, vamos arredondar para fazer uma gola. Quem não tiver jeito para fazer estas coisas, pode pegar numa t-shirt, pronto, pode pegar numa t-shirt da criança e pôr a gola, marcar o tamanho da gola e arredondar tal e qual como a gola. Pronto, e não há problema nenhum. Então, mas o que é que eu vou descer? Vou descer aqui mais ou menos 3 cm na zona a meio do pescoço. 4, desculpem, 4 é melhor. Vamos pôr aqui uma marca de... Ok. E agora vamos ligeiramente arredondar. Eu não tenho, já disse várias vezes, eu não tenho jeito nenhum para desenho e faço estas coisas. Portanto, acabei por treinar a mão e, portanto, as pessoas também conseguem de certeza. Mas volto a repetir, quem não quiser, pega numa t-shirt de criança e marca o redondinho. Mais ou menos. Pronto. E agora podemos cortar. E agora podemos apanhar os dois. Vamos cortar os dois, de um lado e do outro. Que é para ficar também com uma ligeira curvinha nas costas, que é mais simpático e mais confortável do que termos a toalha até ao pescoço. Tens uma mão tão certinha. Está treinada, sabes? Pronto, isto depois é lixo. E agora já temos aqui a abertura, portanto, se não quiséssemos fazer mais nada, já tínhamos um poncho, a criança enfiava ali a cabeça e já estava. Pronto, mas podemos fazer outra coisa, que é, primeiro, fazer a marcação dos braços para ficar mesmo como se fosse uma túnica, ou seja, para eles meterem os braços e não entrar frio pelas laterais, não é? Porque isto está tudo aberto. Mas isso basta fazer aí uns pinozinhos. Exatamente, basta fazermos umas costuras muito pequenas, portanto, só vou referir isso para as pessoas terem isso em conta. Não sei se depois dá tempo a fazer isso, porque a seguir eu queria explicar como é que se faz o carapuço para quem quiser. Pronto, ou seja, o que é que precisam de fazer? Medem a largura da criança, a largura do tronco, colocam-na aqui e fazem umas costuras aqui, só para depois poder... Básico, uma coisa muito básica, só uma linha de um lado e uma linha do outro. Pronto. Isso até eu. Exatamente, esta é uma coisa simples, que é só para depois entrarem os braços e ficar mais confortável nas laterais. Se não quiserem, também não precisam de fazer aqui as costuras, mas pronto, fica bem, porque eles podem se mexer que não entra o frio. Pronto. E agora, para fazer o carapuço, eu vou colocar o molde, porque o carapuço tinha mesmo que ser com o molde. Eu vou colocar o molde no site, o molde de capuz de criança, mas de qualquer maneira, quem não conseguir imprimir ou não tiver alguém, pode sempre pedir a alguém que use o computador na família, não é? Mas também podem fazer a mesma coisa que eu estava a dizer, portanto, pegam numa sweatshirt com carapuço, dobram o carapuço ao meio e tiram para uma folha. E já ficam com o molde. Portanto, também é uma coisa muito simples. Pronto. E agora, mas não me parece um molde muito difícil. Não é nada difícil. É só em relação ao tamanho da cabeça, mas pronto, mas não é uma coisa difícil. Isto são duas laterais, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que cozer o carapuço de um lado, na parte curva, daqui, aqui. Porque depois aqui é a parte onde entra a cabeça e aqui é a parte que nós podemos depois cozer ali. Pronto, e é isso que eu vou fazer agora. Vamos só pôr aqui os alfinetes. E este turco solta muito, eu não sei se é visível, mas pronto, solta muito porque isto é mesmo o turco que se compra a metro. Portanto, as toalhas de praia não esfiam tanto como este turco. Tem que se lavar, não é? Sim. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Tem que se lavar porque depois de cortado solta muito. Pronto, eu vou cozer daqui a aqui e já ficamos com o carapuço completo. E depois podemos cozê-lo ali na zona do pescoço. Esta parte que eu estou a fazer agora, se for de facto uma toalha de adulto e cortarem para aproveitar o tamanho, podem fazer o carapuço de lá. E portanto fica também uma toalha de praia com o carapuço da mesma cor. Aqui vai ficar com uma cor a contrastar. E é para cozer com a margem de calcador e rematar no início e no fim. Não temos música, Chico. Estou aqui, estava aqui a ver uma coisa. Está tudo bem? Tá, eu estou aqui a procurar uma coisa muito interessante, mas não estou a conseguir encontrar. Ele está concentrado para depois fazer logo à noite uma toalha em casa. Não é, por acaso não é. É uma coisa aqui em relação às músicas. Estávamos há pouco a falar, mas... Cortamos a linha. Este é um medley? Era. Pronto, e já fica, viramos depois do direito e já temos o carapuço feito. Básico. Básico, não tem nada a que saber. Pronto. Depois, se quiserem, e se for mesmo deste turco, podem fazer aquele chuleio na costura, que é aquele zigue-zague a toda a volta, para isto não continuar a sair. Mas pronto, também é básico, não preciso dizer, porque nós já ensinamos isso várias vezes. E agora, vou-vos ensinar como é que cosem o carapuço ali. Também não tem nada a que saber. Não? Não, nada mesmo. Pois, isso já não sei. É só, voltamos a encontrar os meios, portanto, dobramos a toalha outra vez para encontrar o meio. E podemos pôr um alfinete.
E agora, o nosso meio, que temos aqui, o meio que eu encontrei aqui, vamos alinhá-lo com... parece que está muito a meio, deixa-me lá centrar isto outra vez. Queres ajuda? Acho que agora está. Tá. Pronto. Agora sim, agora está a meio. Pronto. Encontramos o meio. E agora, o meio do carapuço, portanto, é a costura que nós fizemos agora. Está bem, diz-me só uma coisa, tu não vais fazer aqui uma... Podemos fazer assim. Esta toalha não esfia. Não esfia muito, ou seja, depois de saírem estes primeiros pelinhos, ela vai acabar por não esfiar. Mas podem fazer isto que eu trouxe, já por isso é que eu trouxe esta, que é com viés. Se quiserem depois cozer uma tirinha de viés com tecido, podem fazê-lo. Ou comprou o viés já comprado, aquele viés que já está feito, ou fazem-na com tecido. E depois também podem fazer, que eu, por isso é que eu trouxe este, sim, o rebordo a combinar a toda a volta depois da toalha. Pronto, e agora vamos pôr o... Do direito? Do direito, vamos pôr a costura do carapuço a bater com o nosso meio. E vamos alfinetar. E vamos andar aqui à volta. E alfinetamos. E ele não precisa estar assim um bocadinho redondo? É isso que eu ia dizer. Convém que agora comecem a arredondar, ou seja, este bico daqui vai ter que bater aqui com o bico deste lado e vai sobrar imenso, que é de propósito, que é para ficar um bocadinho folgado. Vai ficar com umas ligeiras preguinhas que são propositadas. E como é que tu cozes com essas pregas? Cose na máquina sem problema. Isto, apesar de ser grossinho, qualquer máquina cose. Também não se preocupem que não precisam ter uma máquina especial. Pronto. O ideal é porem o canto do carapuço no meio, aqui neste meio, e depois circularem com o que sobra. E distribuírem mais ou menos uniformemente. Não é preciso ser uma ciência exata, mas quanto mais bonito ficar, ou seja, quanto mais distribuído ficar, mais bonito vai ficar. Pronto. E agora eu vou cozer de uma ponta à outra. Boa. Só o carapuço. A apanhar um dos lados da toalha, claro. E é no direito, não é? E é no direito, claro. É, porque estamos a cozer na mesma direito com direito, que é sempre a mesma regra da costura. Pronto, margem de calcador e não se esqueçam de rematar no início e no fim. Devagarinho nas pregas. Ah, tu fazes aí uma fricçãozinha. Faço porque senão ela tomba, sabes? E então eu prefiro achatá-la, que é para ficar mais distribuída. Aqui na costura também a tombam, para ela ficar direitinha. Não esquecer que estes alfinetes são próprios para a máquina. Acho que as pessoas já se habituaram a ver. Algumas ainda continuam a ficar admiradas. Sabes que às vezes há muita gente que depois está de férias e vai fazendo zapping e apanha pela primeira vez a rubrica e então manda e-mail ou telefona depois para a loja. Às vezes quando chego à loja já tenho lá recados a dizer... Rua do Rosário, número 110. Número 110. A dizer, como é que aquela menina cozeu na televisão com os alfinetes? Portanto, está sempre alguém que vê pela primeira vez. Tá, cortamos as linhas. Agora podemos tirar os alfinetes. A tesoura está aqui. As linhas estão rematadas, portanto podem ser cortadas. Curtinhas. Pronto. Deixar o estúdio todo sujo. Do felpe. Pronto. E o carapuço já está feito. Ou seja, já se podia enfiar isto no pescoço e tapar com o carapuço. Pronto. Mas, como isto não fica muito bonito, não é aqui, porque de facto não fica, não é? Fica com este aspecto. Com o chuleado, ele melhora bastante, bastante mesmo. Se fizermos o zigue-zague, eu até posso fazer aqui num bocadinho para vocês verem, e já veem que isto deixa desfiar. Ou então, eu digo o chuleado porque eu sei que há muita gente que não gosta de cozer o viés. Se bem que eu acho que não é difícil. Não é difícil, este até eu fiz em tecido, cortei uma tira de 5 cm e cozi à máquina ao mesmo tempo, dobrei e cozi, portanto aqui à volta e aqui. Mas não é muito fácil, porque tens de estar a segurar... Tem que ser mais devagarinho, mas consegue-se.
isso não é uma coisa difícil, mas pronto, mas podem fazer o chuleado, que eu sei que as pessoas são mais fãs, e pronto, e fica bem na mesma. Vou fazer só aqui num bocadinho para vocês verem como fica bem. E depois já vos mostro essa parte que eu trouxe aí, que eu trouxe um bolso, que também podem aplicar na parte da frente. Para as crianças porem as mãos no bolso. O zigue-zague, quando é o zigue-zague do chuleado, tem que ser a agulha que faz o pico do zigue-zague, não é? De um lado para o outro, e tem que ser uma vez dentro do tecido, e quando vai ao lado direito tem que ser fora, que é para chulear a margem. Pronto, rebatamos outra vez aqui e tá. Para terminar, onde é que podemos pôr o bolso só assim muito rapidamente? Sim, eu já perceberem. É só, agora não tem nada que saber, porque é só aplicar e cozer, portanto não tem mesmo nada que saber. Pronto, esta parte já está. E agora vamos esticar para lá, para as pessoas verem do lado do direito. E agora podem colocar, eu também vou pôr este molde, se quiserem no site, se quiserem imprimir. O tamanho mais pequeno é o de criança, o maior é o de adulto, depois se quiserem fazer para adulto. Isto também fica bem transformar uma t-shirt de criança em suéte t-shirt, é só pôr um carapuço e um bolso. E pronto, e fica uma suéte. Boa. Então, é só o desenho, que é uma espécie de um hexágono. Colocam-no no sítio em que meçam também a criança, para ver onde é que dá mais jeito ela colocar os braços, porque as crianças têm todos tamanhos diferentes. E depois é só colocar aqui a cozer. E cozes? E cozemos aqui, em V, e cozemos a parte de cima. E estas partes daqui ficam abertas para poder ser bolso. Boa. Pronto, ou seja, cozemos esta parte toda aqui, daqui e aqui. Eu vou repetir, daqui, aqui, aqui em cima, e aqui fica para os braços. Pronto, e já ficam com o bolso na própria toalha. Se quiserem, claro, se não quiserem, já pode ficar só assim. Esta não tem e esta não tem bolso e dá perfeitamente. Olha, www.guerreiraalta.pt.com e também página Facebook. Facebook, Guerreira Alta. Muito simples.